eu sou o Thiago Amaral e esse é o Sport 100% TV essa semana. No programa de hoje vamos falar um pouco sobre a Eurocopa e a final da Copa América. Bom, voltamos ao cenário normal do Sport 100% TV para falar sobre esses dois torneios que estão acontecendo nesse mês. Começando pela Copa América, que chega à sua final domingo, 9 horas da noite, nós temos a final entre Argentina e Chile. Argentina e Chile que se enfrentaram na fase de grupos na primeira rodada. A Argentina jogou muito melhor que o Chile. Foi uma partida em que a Argentina dominou a partida, o Chile quase não teve chance. No último lance que o Chile foi fazer um gol 2-1 para a Argentina. Foi a primeira das boas atuações da seleção argentina, que é o melhor time dessa Copa América. Está invicto, 18 gols marcados, 2 gols sofridos apenas. É favorita para essa final, né? Chega mais forte, por exemplo, do que no ano passado, em que o Chile, como dono da casa, era favorito. Era o dono da casa, o time estava bem, estava numa boa fase com o Sampaoli e empurrado também pela sua torcida, acabou campeão da Copa América. E vamos lembrar que a final foi para os pênaltis, ou seja, foi um jogo muito parelho, né? Foi um típico jogo final, né? Que foi um jogo pegado. Toda final para mim é um pouco... Às vezes as semifinais são melhores do que a final. A final é um pouco chata às vezes, um pouco mais pegada do que... É mais emocional do que jogada. É mais complicado a gente ter uma final jogada do que uma final emocional, né? Finais se ganham, pra mim, no emocional. Muito. O emocional ganha muito na final. E ano passado na final da Copa América foi assim. Esse ano provavelmente não vai ser diferente. A Argentina chega com a pressão de ter que ganhar por estar na fila sem ganhar títulos desde 93, da Copa América de 93. Perdeu, vem de nos últimos anos, apenas em 2011 a Argentina não chegou na final. 2011 foi exatamente a Copa América na Argentina, a Argentina não chegou na final. Mas em 2004, 2007 e 2015 são 3 vice-campeonatos em 4 das últimas edições da Copa América. Então isso é uma pressão enorme para a Argentina. Perder do Chile de novo seria um pouquinho doído. Eu acho que esse ano a Argentina é melhor do que a do ano passado e o Chile está pior porque com a saída do Sampaoli o estilo de jogo do time mudou, né? Os jogadores são os mesmos, mas o estilo mudou. O estilo do Sampaoli favorecia aquele time, encaixou muito bem. Mas com o treinador novo não, que eu agora esqueci o nome, perdão. O Chile perdeu um pouco de qualidade, né? E por isso eu acho que a Argentina vai ganhar até com facilidade, 2-0 é o meu palpite para a final. Na Eurocopa acabou a fase de grupos que com poucos gols, né? Isso foi um pouquinho decepcionante, mas nós esperamos agora que na fase final tenhamos mais gols e mais emoção. Na última rodada a gente teve um 3-3, vamos esperar que esse 3-3 contagie os times para as fases de oitavas de final. Começando com Suíça e Polônia. A Suíça que fez uma campanha com uma vitória dos empates, mediana, não impressionou. O empate contra a Romênia foi um empate que poderia ter sido evitado. O empate contra a França foi um bom empate, mas o jogo contra a Albânia também o time sofreu jogando com um a mais. É um time que não deve passar pela Polônia, que é um time que, diferentemente, fez frente para a Alemanha, atual campeão do mundo. Tem 2 vitórias e um empate. Não foi líder do grupo pelos critérios de desempate, né? É um time forte, com talento, com jogadores bons, que deve passar pela Suíça para mim. Esse é o jogo, anota na sua agenda, sábado, 10 horas da manhã, tem esse jogo. Deve dar Polônia. A Polônia é um time mais forte do que a Suíça. Quem passar enfrenta o vencedor de Croácia e Portugal. Esse jogo acontece sábado às 4 da tarde. Portugal classificou lá na Bacia das Almas, como eu falei, teve esse jogaço, Hungria e Portugal, foi 3-3. Foi na Bacia das Almas que Portugal passou. Ia passar em segundo se não fosse o gol da Islândia. E eu acho que o gol da Islândia até favoreceu Portugal, porque aí não vai enfrentar a Inglaterra, não vai enfrentar a Inglaterra e não vai para a chave mais complicada. Vamos botar aí como um chaveamento da morte aí nessa fase final, que é o outro lado da chave. Pegou uma Croácia, que apesar de ser uma excelente geração croata, eu acho que é um time mais fraco que a Inglaterra. Mas ainda acho que a Croácia passa, mesmo assim. Acho que Portugal tem talento, tem jogadores jovens muito talentosos, como o João Mário, como o Cedric, como o Rafael Guerreiro, como o Renato Sanches, que entrou no jogo contra a Hungria e mudou a cara da seleção portuguesa. É um jogador que tem bom toque, né? É um jogador diferenciado para esse meio de campo. Junto com o João Mário podem fazer
podem armar as jogadas para o Cristiano Ronaldo, que é um jogador que está sendo meio sobrecarregado, porque o time é montado só em cima dele, sendo que tem talento em volta, cercando ele, não precisa ser um time montado só para ele, um jogador que também está no seu limite físico. E a Croácia é um time que, do meio para frente principalmente, é um time que eu acho muito forte. Tem jogadores como Rakitic, Modric, tem o Perisic, tem o Tuduic, o Mandzukic, o Kalinic, que da Fiorentina, que está fazendo gol para caramba lá na temporada, fez bastante gols na temporada com a Fiorentina. É um time forte, é um time, uma geração talentosa. E eu acho que passa por Portugal, deve ganhar sim esse confronto. Porque ganhou, aliás, ganhou da Espanha, jogou melhor do que a Espanha no primeiro tempo. Merecia ter virado até antes, merecia ter virado no primeiro tempo, né, partida. Bom, temos também no sábado, às 1 da tarde, País de Gales e Irlanda do Norte, dois países britânicos mostrando a força que todos os países britânicos se classificaram nessa fase de grupos. País de Gales, Irlanda do Norte e República da Irlanda e a Inglaterra. Todos esses países que estavam disputando a Eurocopa passaram. Só faltou a Escócia, que faltou também classificar para a fase de grupos da Eurocopa, né? Mas a seleção norte-irlandesa é uma seleção muito bem montada na defesa, mas que no ataque fica devendo bastante. E é por isso que o País de Gales, que está fazendo uma Eurocopa muito boa, só não empatou com a Inglaterra por conta daquele golzinho nos acréscimos do Sturridge. Então eu acho que passa o País de Gales e passa com facilidade, deve passear para cima da Irlanda do Norte, que apesar de ter perdido só apenas por 1-0 da Alemanha, era para ter perdido demais, não fosse o McGovern, que estava numa partida inspirada realmente, e os atacantes alemães que também faltou um pouquinho de pontaria, um pouquinho de calma na hora de definir as jogadas. Hungria e Bélgica, quem passar nesse confronto, que eu acho que é País de Gales, enfrenta a Hungria e Bélgica, que se enfrentam no domingo às 4 da tarde. A Hungria fez uma campanha surpreendente, mas não é um time tão forte. É um time que foi na base da surpresa mesmo. Ganhou a primeira partida, e essa primeira vitória contra a Áustria foi o ponto que favoreceu a equipe húngara, que passou até em primeiro no grupo de Portugal. Eu achava que ia ser a última colocada. O empate contra um time que joga muito na defesa, não tem vergonha disso, não tem vergonha também de jogar feio. Tanto que no final da partida contra Portugal estava fazendo aquele papelão que foi de trocar passes como se estivesse no videogame, aquele cara apelão. Você sabe disso, você que joga FIFA, sabe quando online aquele apelão que está ganhando de 1-0, pega no final do jogo, começa a tocar a bola na defesa e fica irritando? Então, eles fizeram isso. O Kira ele até fez aquela brincadeira de dar o passe com o pé de apoio e fingir que vai dar um chutão para frente, que nem o Henry fazia. Mas foi um papelão, né? E não tem time para ganhar da seleção belga, que está decepcionando um pouco, não está demonstrando o futebol que todos esperavam dela. Principalmente no jogo contra a Itália, que perdeu feio para a seleção italiana. Então, mas eu acho que passa a Bélgica. E a Bélgica, inclusive, surge com um certo favoritismo nesse lado da chave, né? O time deles é melhor que o time de País de Gales, melhor que o time da Croácia, melhor que o time polonês. Deve chegar às semifinais, pelo menos a seleção belga, com esse chaveamento que favoreceu, né? Os times que até fizeram campanhas piores, que favoreceu esses times. E do outro lado nós temos a chave da morte, né? Que tem Alemanha, Itália, Espanha, França e Inglaterra. A Alemanha enfrenta a Eslováquia, a Alemanha que fez uma fase de grupos um pouquinho decepcionante também. Todo mundo esperava uma campanha até com mais gols da Alemanha. Eu até não fiquei tão surpreso com essa campanha, mas é uma Alemanha que decepcionou por ser a atual campeã do mundo. E uma Eslováquia que foi bem, estreante. Esse jogo é domingo, 1 da tarde. Foi uma Eslováquia estreante que empatou com a Inglaterra, fez jogo duro contra o País de Gales, foi um dos bons jogos da fase de grupo, foi o jogo contra o País de Gales. Perdeu ali Não, perdeu. Tem alguma coisa errada. Não perdeu. Empatou com a Rússia também. Não, ganhou da Rússia. Opa, pera aí. Estou fazendo confusão aqui. Perdeu com o País de Gales num jogo bom, mas fez um jogo duro com o País de Gales. Empatou com a Inglaterra num jogo que... A Inglaterra até mereceu sair com a vitória pelo primeiro tempo que fez. E ganhou da Rússia numa partida que a Rússia também foi uma das babas dessa fase de grupo. Passou por cima. É uma seleção forte que vai dar um trabalhozinho para a Alemanha, mas eu acho que mesmo assim ainda passa a Alemanha. E o jogaço das oitavas, que é a reedição da final passada, Itália e Espanha. A Itália que fez uma primeira fase surpreendente. A derrota para a Irlanda é muito por conta do time reserva, que estava se poupando.
mas ganhou da Bélgica com notoriedade, jogando melhor do que a seleção belga. Ganhou da Suécia um pouco apertado, foi um jogo complicado, o gol do Éder no final, que garantiu a vitória. E essa derrota para a Irlanda que não conta muito porque estava com o time reserva. A Espanha também fez uma fase de grupos muito boa. Eu diria até que é o confronto entre os times que fizeram a melhor primeira fase de grupos. Para mim, esses dois times, e País de Gales, foram os times que apresentaram o melhor futebol. A Itália não é um futebol tão bonito, mas é eu esqueci a palavra agora. Para a característica da seleção italiana, para o que a seleção italiana quer fazer, fez uma boa primeira fase. A seleção italiana não tem essa proposta de jogar para frente. Tem uma proposta de jogar mais fechado. Então, para essa proposta, a Itália foi muito bem. E a Espanha tem uma proposta de ir para frente. Mas decepcionou um pouco na última partida contra a Croácia, que foi a pior dela. Contra a República Tcheca foi um jogo meio ainda estreia, né? Aquela tensão de estreia. Contra a Turquia fez uma excelente partida e contra a Croácia deixou a desejar. E perdeu, tendo perdido até pênalti o Sérgio Ramos e tal, mas perdeu porque jogou pior, principalmente no primeiro tempo. Depois do primeiro gol da Espanha, a Croácia dominou a partida. Mas é uma seleção muito forte. Para mim, passa Espanha. Até pelo futebol ofensivo que a seleção espanhola está mostrando. Mas ainda dá para ser mais. É um confronto que é o confronto mais em aberto de todos. França e Irlanda. França, domingo às 10 da manhã. Itália e Espanha, segunda, 1 da tarde. França e Irlanda. A Irlanda que se classificou no finalzinho da fase de grupos, pela primeira vez que classifica a fase final. Foi uma comemoração emocionante, até do Roy Keane chorando. Foi muito bacana. Mas deve ficar por aí as donas da casa da França, que decepcionaram um pouco nessa fase de grupos, não apresentaram o futebol que todos esperavam. Deve passar até com uma certa facilidade e ir para as quartas de final. Esse jogo domingo às 10 horas da manhã é um dos jogos mais esperados para ver se a França... Todo jogo da França está sendo assim. Vamos ver se a França melhora alguma coisa, porque na estreia a gente fala, a estreia tem atenção, mas no segundo jogo já sofreu contra a Albânia, no terceiro jogo faltou um pouquinho de pontaria, né, contra a Suíça. Poderia ter vencido contra a Suíça com facilidade e não conseguiu. Por enquanto a seleção francesa está decepcionando. E para finalizar, segunda às 4 horas, o último jogo das oitavas é Inglaterra e Islândia. A Inglaterra é outra seleção que está decepcionando. Eu esperava muito da Inglaterra, mas joga um futebol que está mais ou menos sendo a seleção inglesa, né, que chega sempre como promessa, mas que nunca acaba cumprindo. Esperamos que também consiga, a partir de agora, na fase final, superar isso e praticar um futebol que todos esperam da seleção inglesa, que todo mundo estava até apresentando antes da Eurocopa. E vai enfrentar uma Islândia que foi a surpresa dessa Eurocopa, está sendo uma das boas coisas da Eurocopa. A Irlanda do Norte tem um futebol ruim, mas a torcida é legal. A Irlanda não tem o melhor futebol do mundo, mas a torcida também é super bacana. E a Islândia tem torcida bacana e o futebol também é um futebol meio atrativo. Então, depois de ter feito uma boa eliminatória, ter eliminado inclusive a Holanda, é bacana ver a Islândia aí. Mas eu acho que passa a Inglaterra. Para mim, então, essas são as quartas de final. Polônia e Croácia, Gales e Bélgica, Alemanha e Espanha, França e Inglaterra. Mais palpites a gente vai dando mais pra frente, né? Calma que agora ainda não dá pra ficar dando palpite assim. Valeu? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta o vídeo aqui, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Acessa o último vídeo lá que eu fiz lá na Arena Carioca 1, que ficou muito bacana. Desculpe aí as legendas que ficaram meio... errei uma palavrinha lá, comi uma letrinha. Mas foi mal, tava cansado já, 5 horas editando aquele vídeo. Foi um trabalho do caramba, mas foi muito bacana. Compartilhe esse vídeo que você está vendo, compartilhe o vídeo anterior. Clica aqui para ver mais vídeos. E se inscreve no canal para ver os próximos vídeos também. Né? Se inscrever, porque a pessoa se inscreve. Se você se inscreve, você recebe uma notificação. Você já aparece no seu YouTube assim, caraca, vídeo novo. Tem vídeo novo, opa, tem vídeo novo, vou ver. Tem que ser assim, entendeu, galera? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até semana que vem. Ó, cenário legal, né? Dividir Eurocopa, Copa América. Valeu, até semana que vem. Boas oitavas de final da Eurocopa, boa final da Copa América. Tchau, tchau!